Salve, salve devoto no oferecimento da Carvisa, a proteção veicular que cabe no seu bolso contra furto, roubo, colisão contra terceiros, incêndio, perda total e proteção para vidro. Você só tem um lugar, é na Carvisa, o link está na descrição. Vem comigo e vem de Desembola, afinal de contas precisou de dinheiro, meu amigo, a Desembola para você. Parcelamos de 12 a 18 vezes o empréstimo. E como é que funciona? Você tem que ter limite lá disponível no seu cartão de crédito. Nós vamos parcelar esse valor que você tem, vamos entregar o valor à vista no Pix e você nos paga parcelado. Você quer saber mais? Chama meu irmão Daniel que ele vai te explicar todos os detalhes. E detalhe, tá? Dá pra fazer online. A cerveja Bruxelas é a cerveja do povo mineiro. E nesse Réveillon, você pode tomar essa cerveja que ela é deliciosa. Assinada pelo Ronaldinho Gaúcho. Você encontra ela nos melhores supermercados. O Instituto Céspedes Calvície tem solução. E o nosso atendimento é exclusivo e personalizado. Pro resto da vida, você vai ter atendimento. E primeira consulta sua é grátis. Nós não vamos te cobrar nada. Vai lá no Instituto CESP pra você poder perder esse medo bobo que você tem, entender o conceito e ver as mudanças são reais. Link na descrição. Avisa que veio do canal Vinegre pra você ter um belo desconto. E aqui na Tico Pneus você sempre tem desconto. E o desconto que eu vou te dar é de 13. Senhoras e senhores, 13% de desconto. Pneu nacional ou importado. Na nossa mecânica também você vai ter desconto. Não viaje com esse pneu careca, não ponha sua família em risco. Pneu é coisa séria. E ó, aqui na Tico Pneus, unidade Lourdes e unidade Pampulha, o atendimento é de primeira. Bora falar de Galo, bora começar nossa resenha falando sobre Cadu, né, e Caio. Serão aproveitados? Olha, ao que tudo indica, tanto o Cadu quanto o Caio Maia, né, e dizem também o Isaac, serão aproveitados no Campeonato Mineiro. Eu acho que só o Cadu e o Caio deveriam. O Isaac já deveria emprestar ele. Time que eu recomendo ele ir pro América, times de Série B. Algum time de Série B pra ver se ele consegue despertar, ele consegue acontecer. O estilo de futebol dele é muito diferente do que o Sampaoli precisa, do que o Sampaoli quer. Fato é que tanto o Cadu quanto o Caio tem qualidade. O Caio você viu, ele é um jogador rápido, veloz, toque de bola interessante, mas cara, teve uma lesão muito grave, muito séria que tirou ele da temporada toda. E agora ele treinando com a turma de baixo e o Cadu também, pra eles é bom. O João Marcelo a gente já sabe que já tá no mundo árabe, né? O Izep vai jogar o Mineiro, então Cadu e Caio, chegou a hora de vocês. Peguem essa oportunidade, abraçam essa oportunidade. É uma oportunidade de excelência, senhoras e senhores, repito, é uma oportunidade para os senhores de excelência. Vocês vão ter um Campeonato Mineiro inteiro para jogar, fazer os seus gols. E detalhe, mesmo que, e isso é importante, mesmo que, como é que eu posso dizer isso, cara, de uma maneira bem direta e sincera. Mesmo que eles não tenham oportunidade no time principal do Galo, que dificilmente terão, vão ter cortão dobrado para ter. Cara, todo mundo vai ver vocês jogando. E a partir do momento que todo mundo vê vocês jogando, os caras falam assim, velho, vamos oportunizar esses caras. Vamos dar uma chance pra esse camarada. Vamos colocar esse cara pra jogar. Porque é assim que funciona a bola. Então eu tenho pra mim que vai ser uma oportunidade de ouro. Abracem ela como se fosse a última, porque a chance é boa. Bora falar de nova estrutura no CT do Galo, tanto que isso também é importante. Vocês viram que a teclinha aqui não foi não. Gente, bora falar dessa nova empreitada que nós vamos ter lá na Cidade do Galo. Vocês sabem bem que a Cidade do Galo tá entrando em reforma, já mostrei vídeo aqui pra vocês sobre o tema, e a pergunta que fica é, por que essas mudanças estruturais, tanto pra base quanto pro profissional, elas são importantes? Cara, você já trabalhou com estrutura? Você já trabalhou sem estrutura e com estrutura? Você já reparou que uma caminhada menor te faz render mais? Você já reparou que uma academia mais equipada, com equipamentos modernos, faz você ganhar mais questão do físico? Você já reparou que você sendo melhor atendido, você tendo um espaço agradável, você se sente feliz, isso libera certas químicas no cérebro que te fazem render mais? É tudo sobre isso. Então, a estrutura do profissional ser melhorada, que já é boa, ser melhorada, vai trazer mais tranquilidade, lugar, ambiente com mais iluminação, isso faz também que você trabalhe melhor. Eu não sei se você sabe disso, já fizeram um teste, eu sou formado em RH e conto isso pra vocês. Muitos anos atrás fizeram um teste de um lugar iluminado e um lugar menos iluminado. Quem rendia mais? Com pessoas que trabalhavam o mesmo tanto. Quem estava no lugar iluminado, muito bem iluminado, com trânsito de ar, aquele espaço
as pessoas rendiam mais, e é mais ou menos por aí. E já na categoria de base é evolução mesmo. Você ter uma mudança estrutural, você vai fazer com que essa molecada, eles tenham condições de ir além do que eles estão hoje. É uma molecada muito boa que precisa de estrutura, e estrutura te faz trabalhar melhor. O Atlético prepara uma questão na categoria de base, por exemplo, com um hotel de melhor qualidade, ou seja, melhor sono. Então tudo isso está sendo pensado dentro do Atlético, desculpa a pancada, tudo isso está sendo pensado dentro do Atlético, e é um gasto elevado, não pense você que é caro, nós estamos falando de coisa de mais de 3 milhões de reais, 4 milhões de reais, tudo isso sendo pensado por uma evolução da categoria de base e uma melhor condição do profissional. E, cara, nós já estamos gastando muito mais categoria de base, nós estamos acertando, afinando a ferramenta, e daqui a pouquinho nós vamos revelar bons jogadores. Podem aguardar que vai ser bem interessante. Bora falar de uma coisa bem interessante. Coloquei na capa aí pra vocês, ó, drásticas mudanças nos reforços. Veja, cara, fato é que o Atlético, ele, ano passado, fez péssimas contratações. E eu acho que não existe qualquer um que vai falar. As contratações que mais deram certo, se você analisar, foram as contratações de graça, né? Tipo o Vitor Hugo, que... E eu não tô elogiando, não. Dudu. Eu tô querendo mostrar que esses caras foram contratações de graça. Jogadores mais velhos renderam mais do que ativos que nós gastamos 6 milhões de euros, como o Rony. Ativo que nós gastamos 8 milhões de euros, como o Júnior Santos. E aí, cara, o Atlético, ele entendeu que ele tem que fazer diferente. E a partir do momento que ele entendeu que ele tem que fazer diferente, o Atlético largou a mão da pressa. A pressa não vai existir nas contratações do Atlético esse ano. Ou as contratações que vão ser muito assertivas, muito em comum com o Sampaoli, com muito apoio para todo mundo entender que os reforços que estão chegando são diferentes e vão dar qualidade, ou para o Atlético não vale a pena. Então há uma mudança drástica nesse sentido, uma mudança drástica mesmo nesse sentido, mais uma mudança que eu ainda vou pôr aqui também, ó, mais uma mudança drástica, é que o Atlético dessa vez ele quer acertar. E pelo que eu estou observando, e olha, eu acho que eu estou errado, mas o que está acontecendo de informação não é isso. Aí eu vou te explicar. Parece que o Galo quer colocar 2 por posição. Se o Atlético colocar 2 por posição, o Atlético tem condição de disputar Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil ao mesmo tempo, ou Campeonato Brasileiro e Sul-Americano ao mesmo tempo. E em bom nível. Você conseguiria colocar na Sul-Americana os reservas, montando uma equipe, e o Atlético está buscando isso. Eu acho que eu ainda estou errado, mas as movimentações de mercado indicam isso. Principalmente quando eu escuto que o Atlético é 2 zagueiros. Com essa quantidade. Porque o resto não presta. Mas você já pensou esses zagueiros na reserva? Como é que vai ser? Não é o titular mais, é bons reservas. Então há jogadores titulares no Atlético hoje que, se eles forem para reserva, eles vão render muito bem. Um Júnior Alonso e um Vitor Hugo na reserva, junto com o Renan, com o Ivan Roman, perdão, são bons jogadores. São bons jogadores. Capixaba é um bom reserva. O Alexander ou o Alan Franco, qualquer um dos dois que você prefira, qualquer um dos dois é um bom reserva. O Galo quer 2 volantes. Você tem um Coelho ou um Dudu na esquerda, é ótimo. Você tem um Júnior Santos de centroavante na reserva, é muito bom, cara. Então o Atlético parece que ele tá começando a pinar a ferramenta para trazer 2 por posição. E se a gente tiver 2 por posição e não acontecer o que aconteceu em 2024, você ter 13 lesões... 15 lesões, igual a gente já chegou a ter no jogo contra o Internacional, inclusive até ganhamos, mas no jogo do Palmeiras tínhamos 11 e perdemos. As coisas podem mudar. Então eu tô bem animado, entendo que isso é importante, e essas saídas de Rony, esses jogadores com alto salário, trazendo outros jogadores de melhor encaixe, acho que tá sendo perfeito. Então assim, tô bem satisfeito. E você do outro lado da tela, como é que tá a sua satisfação nesse momento? Galera, vamos falar de Vidià, tá? Olha, um jogador que agrada à diretoria, ao Sampaoli, é o Sebastião Vidià. Ele é mais um jogador que ele foi oferecido, tá? É um jogador que teve um desempenho muito bom no Livadià. O contrato dele acaba em 6 meses. Ele joga pela esquerda, mas também joga pela direita. Essa temporada é bem interessante, que ele também jogou de centroavante. Nessa temporada, olha aqui, vou mostrar pra vocês aqui. A maioria dos jogos foi como centroavante, olha aqui, ó. K é centroavante, tá, gente? Aqui, ó. K. Poucos jogos pela ponta esquerda, um jogo, e meia esquerda, um jogo.
E ele é um jogador que agrada ao Sampaoli. Tem uma altura interessante, não é muito alto, uma altura interessante, 1,80. É um jogador versátil, jogador que puxa de trás, tem bom cabeceio, um nome interessante. Qual que é o problema? Tem mais 6 meses de contrato. O Rep, mais 6 meses de contrato, dá pra você negociar, com certeza. Com certeza dá pro Galo negociar. E os problemas pessoais que ele tinha? Venceu todos na justiça. Parece que houve uma boa mudança de vida. E uma mudança de país, acho que poderia acrescentar. O meu medo do Sebastião Vida é que ele gosta da noite. É um cara que gosta da noite, gosta da vida boêmia, gosta de ter uma vida mais leve, que se a gente pode usar esse termo. Então, isso daí me chama a atenção, tá? Isso daí me coloca um pouco assim, opa, será que vale realmente a pena fazer esse investimento? Será que vale realmente a pena gastar energia nisso? Só isso que eu fico a pensar, tá? Mas diferente, de uma maneira geral, eu entendo que o Atlético, ele, se contratar um Vidia da vida, vai estar acertando pra caramba. É um jogador que traz respeito dos zagueiros. O zagueiro saber que o Sebastião Vidia tá ali, ó, é uma atenção especial. Mas peraí, Rap, o Hulk, eu já falei pra vocês, acho que o Hulk não fica no Galo, né? Ao longo de janeiro ele vai tomar um rumo, e se ficar, aí o Hulk vira um reserva top, que é o que eu tava falando com vocês. A gente vai ter um banco muito forte aí se a gente se continuar nesse caminho. Mas vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Gente, surgiu um boato, e eu vou tratar dessa maneira, porque eu não consegui apurar com ninguém isso como confirmado, mas há muitos blogs são paulinos falando sobre isso, de uma troca entre Scarpa, tá certo, e Alan Franco, zagueiro do São Paulo. Para quem não conhece o Alan Franco, ele regula a idade ali de 28 anos, é um zagueiro, para mim, muito bom, um zagueiro de altíssimo nível, tá certo? Titular absoluto durante a temporada no São Paulo. Eu gosto muito dele. Deixa eu abrir aqui pra vocês. Aqui, ó, 29 anos, tá? Vai fazer 30 ano que vem, no mês 10 apenas. No São Paulo, avaliado em 4 milhões de euros, né? No Campeonato Brasileiro, dos 38 jogos, jogou 29 jogos e 74% como titular. Na Copa do Brasil, dos 4 jogos, foi titular em todos. E na Libertadores, dos 10 jogos, 9 jogos, 90%. Só em um que ele não foi titular, com uma assistência. Então, assim, cara, é um nome que me agrada muito. O São Paulo tá desesperado atrás de meia. Entende que o Scarpa pode suprir isso. O Scarpa tá com vontade de ir embora do Galo. Eu acho que seria uma troca tete a tete excelente. Vem Alan Franco pra cá, zagueiro de seleção, zagueiro de alto nível, já foi multicampeão, é um cara bom, é um cara seguro, vai Scarpa pra lá. O São Paulo não tá querendo ficar com ele mesmo. Eu gostaria muito que o Scarpa ficasse, tá? Já falei isso muito, mas a gente sabe que o São Paulo não quer. Mas e aí? Gostaria dessa troca? A pergunta que eu faço pra você é, essa troca agrada você? A mim muito. Eu faria essa troca o tempo todo. Eu entendo que essa troca é uma troca que, inclusive, se não foi cogitada, que o Brax ligue pro presidente de São Paulo e diz, ó, tô querendo fazer uma troca, Scarpa por coisa. Não, vocês têm que devolver, não é devolver não, é teto no teto, vai um pra cá, o outro pra cá e fecha a questão. Anima? E eu fosse o Galo, eu faria esse negócio, e você? Gente, antes de ontem, surgiu a informação de que Vitinho, do Botafogo, poderia vir para o Galo, tá? O Vitinho é lateral direito, é um jogador interessante, Botafogo, não Botafogo. É um jogador interessante, vou mostrar ele aqui para vocês, para que você possa conhecer o Vitinho de uma maneira mais direta, tá? Vitinho, lateral direito, 26 anos, tá certo? Tem contrato até 2029, avaliado hoje em 8 milhões de euros. Ele é de Belo Horizonte, ele começou no Cruzeiro, tá? Tem aqui, ó, começou no Cruzeiro Sub-20, aí o Cruzeiro vendeu ele pro Bugre por 2 milhões e 350 mil euros, aí ele foi pro Burley, sei lá, por 1 milhão de euros, aí o Burley vendeu pro Botafogo por 8 milhões de euros. Rap, mas você acredita que o Galo, quem trouxe essa informação foi meu amigo Marcos Jeves. Marcos Jeves, todo mundo sabe, é um cara de confiança. Então, interesse o Galo tem, deve estar naquela lista do Sampaoli, aquela lista Pro Master do Sampaoli. A grande questão é o seguinte, avaliado em 8 milhões de euros. Pra você fechar com um cara desse, é também na base da troca. O Galo não tem grana pra isso. Então, o Atlético, por exemplo, pra ter um Vitinho, teria que mandar algum jogador pro Botafogo. Aí quem? O Júnior Santos da vida? Nós vamos mandar um Júnior Santos e pegar um Vitinho? E eu faria esse negócio. Eu toparia. Botafogo já quis de volta. Você vai mandar um Scarpa? Eu acho que eles pediriam troco. Você vai mandar o Scarpa e um Gabriel Menino? Pra mim, fecha a questão. Eu mandaria, ficaria com o Vitinho aqui. Ia ser, mas você tá querendo oferecer Scarpa e tudo. Não, gente, vai arrumando elenco devagarzinho.
Nós liberando o Arana ali pro Fluminense, vai encaixando, vai buscando dinheiro aqui, né? Tem a possibilidade do Arana ainda, querendo ou não, sair numa troca, vamos ver. Então assim, cara, apesar do Atlético querer dinheiro. Então assim, dá pra você fazer negócio, por exemplo, o Vitinho aqui, você pode trocar no Júnior Santos. Entendeu? Ah, mas o Júnior Santos tá desvalorizado, quando ele tava aqui ele era um preço, hoje ele é outro. Beleza, manda o Gabriel Menino também. É bom que esse livro do alto salário do Gabriel Menino ganha muito dinheiro pra jogar um futebol bem aquém. Então, assim, na minha opinião, um bom negócio o Atlético deveria pensar. E se der pra fazer um negócio no Vitinho, faça na base da troca, porque no dinheiro não dá. Pro último tema, Brenner. Cara, como é que tá a situação do Brenner, né? Um baita de um atacante, está arrebentando no Cincinnati, tá bem no Cincinnati, mas não quer ficar por lá. Já solicitou a sua saída, já solicitou que seja negociado, tá certo? O São Paulo tem muito interesse. O São Paulo tava tentando. O Brenner, ele já falou para voltar para a Udinese. Fluminense tá interessado, São Paulo tá interessado, Vasco tá interessado, porque é um jogador que entrega. É um jogador que entrega. É um jogador que, se eu sou o Atlético, eu iria em cima. Só nessa temporada no Cincinnati, gente, são 6 jogos, 4 gols e uma assistência. Só nessa temporada. Na Copa lá são 4 jogos, 2 gols. Ah, mas a liga lá é mais fraca, o time lá não rende a mesma coisa. Aqui é muito mais difícil, concordo em gênero, número, grau. Mas o Brenner é jovem ainda, 25 anos apenas. Centroavante do jeitinho que o São Paulo gosta, bom de cabeceio, bom na bola por baixo, bate bem pro gol, barato. É importante dizer isso, ele é barato e ele não quer permanecer nos Estados Unidos. Então, se eu sou o Galo, eu iria buscar esse atleta por 4 milhões de euros, você passa a régua. Eu acho que vale a pena. Inclusive, a Udinese, ela topa emprestar com passe fixado. Ela ainda topa isso. Então, ou seja, você tem todos os melhores cenários do mundo. Você do outro lado da tela gostaria do Brenner? Fica de olho nesse jogador, hein? Eu acho que pode dar negócio. Deixa o like, se inscreva, ative o sininho de notificação e eu volto mais tarde. Valeu!